Hoje a gente vai mergulhar num dos paradoxos mais legais da matemática usando uma coisa chamada integral imprópria. É uma ideia que, olha, desafia bastante a nossa intuição sobre o que é o infinito. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Parece impossível, né? Como é que algo que se estende para sempre pode de alguma forma caber num espaço que tem um fim? Pois é, a resposta está na matemática e ela é bem surpreendente. O nosso objeto de estudo vai ser essa figura. Repara como a curva vai chegando cada vez mais pertinho do eixo, mas ela nunca toca nele. Ela continua assim, em direção ao infinito. Isso significa que essa área azul tem um comprimento infinito. A questão é, e a medida dela? Será que dá para calcular? É o que a gente vai descobrir. Ok, primeiro de tudo vamos entender a natureza do problema. A gente está lidando com uma forma que, literalmente, não tem um ponto final. E o problema é o seguinte, para medir uma forma assim, as ferramentas que a gente costuma usar no cálculo simplesmente não dão conta do recado. Vamos entender por quê. No cálculo, a gente tem a integral definida. Ela é perfeita para calcular áreas que têm um começo e um fim bem claros, sabe? De um ponto A até um ponto B. Ela é precisa, é confiável, mas tem uma limitação crucial. Esses pontos precisam ser finitos. E é exatamente aí que a regra normal não funciona para a gente. A nossa área não termina num ponto B qualquer. Ela vai até o infinito. Por isso, para um problema, digamos, impróprio, a gente precisa de uma abordagem que também seja imprópria. Então, como é que a matemática faz para lidar com o infinito? Ela usa uma das suas ferramentas mais elegantes e poderosas. O conceito de limite. É como se a gente chegasse de fininho, bem perto do infinito, para ver o que está acontecendo por lá. O processo é até bem lógico. Olha só. Basicamente, a gente primeiro finge que o infinito é um ponto final que podemos mover. Vamos chamar de B. Depois, calculamos a área normal até esse ponto B. E por fim, o grande truque. A gente faz esse B ir cada vez mais longe, na direção do infinito, para ver se o valor da área se estabiliza em algum número. Certo? Vamos aplicar isso na nossa curva. A gente troca o infinito por B e calcula a área que começa no ponto 1 e vai até esse nosso ponto final temporário. E a matemática nos dá essa fórmula super elegante aqui. A área daquele pedaço finito da nossa fórmula é exatamente 1 menos 1 dividido por B. Agora vem a parte mais interessante. Chegou o momento da verdade. O que acontece quando a gente leva esse nosso ponto final B para sua viagem sem volta em direção ao infinito? Pensa comigo na fórmula 1 menos 1 sobre B. Conforme esse B fica um número gigante, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, o que acontece com a fração 1 sobre B? Ela fica cada vez menor, né? Vai se aproximando de zero. E o limite é exatamente 1. A resposta para o nosso paradoxo é que essa forma, que se estende para sempre, tem uma área finita e perfeitamente mensurável igual a 1. É de explodir a cabeça, não é? E claro que tem um nome para esse fenômeno. Quando o limite existe e é um número finito, a gente diz que a integral imprópria é convergente. A área converge. Ela se resolve em um valor específico. Mas, atenção, nem toda forma infinita se comporta desse jeito. Vamos mudar a nossa curva só um pouquinho. Em vez de 1 sobre x ao quadrado, vamos usar 1 sobre x. No desenho elas são quase idênticas, mas o resultado é drasticamente diferente. Para a curva 1 sobre x, a área é de fato infinita. A integral não converge para número nenhum, ela simplesmente explode. Então fica a pergunta no ar: o que faz uma área ser finita e a outra infinita, se as curvas são tão parecidas? E aqui está a distinção principal. Convergente significa que a área infinita se resolve num valor finito, como no nosso primeiro exemplo. E divergente significa que a área é infinita mesmo, assim como o seu comprimento, como no segundo exemplo. O mais fantástico é que existe uma regra bem simples que nos permite prever se a área vai ser finita ou infinita, sem precisar calcular o limite toda vez. O segredo todo está aqui, nesse pequeno alfa no expoente de x. A rapidez com que a curva se aproxima de zero é o que determina tudo. E este teorema resume tudo de forma brilhante. Se aquele expoente, o alfa, for estritamente maior que 1, a área vai ser finita. Agora, se ele for 1 ou menor que 1, pode esquecer, a área vai ser infinita. Simples assim. Olha só como a regra se aplica perfeitamente. No caso de 1 sobre x ao quadrado, o expoente é 2. É maior que 1? Sim. Então converge. A área é 1. No caso de 1 sobre x, o expoente é 1. Então diverge. E em 1 sobre a raiz de x,
o expoente é 0,5, que também é menor que 1, e por isso diverge também. A regra funciona sempre. Então, para a gente resumir, vimos que o infinito não é tão assustador quanto parece. Com a ferramenta certa, que são os limites, a gente consegue medir coisas infinitas e descobrir que elas podem ter áreas finitas. A chave de tudo é a velocidade com a que a forma vai se afinilando e chegando perto de zero. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? Se a nossa intuição sobre área e infinito estava tão errada, em que outras áreas da matemática, ou até da física, a nossa intuição pode estar limitando o nosso entendimento do universo? É uma boa ideia para a gente pensar. Valeu por acompanhar esta análise.